Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus inunde o teu coração nesta manhã, com a presença dEle e com a glória dEle. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Nós vamos ler do 20 ao 22. Só para eu saber quando começar, me deem um sinal aí que vocês já localizaram. Amém? Isaías 28, 20. Porque a cama será curta, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito, que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como ao monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre a terra. Querido Deus, mais uma vez nos expomos à Tua Santa Palavra, pedindo a sabedoria do alto, o discernimento, a capacitação. Abençoa-nos com Tua paz, porque se o Senhor não abençoar, inútil seria todo o nosso esforço humano. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém? A Bíblia, ela é cheia de analogias. Eu gosto das analogias bíblicas. Você já tinha ouvido sobre essa? A cama curta e o cobertor estreito? O que será que Deus está querendo dizer nesta palavra? É o que nós vamos ver a seguir. Analisando o contexto do que o profeta Isaías escreveu aqui nesse texto, o povo de Israel está mais uma vez em rebelião contra Deus, afastado de Deus e, o pior, escarnecendo de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, sempre foi assim. Se afastava de Deus, se rebelava contra Deus, pecava contra Deus, Deus os disciplinava, Deus os corrigia, e eles então se voltavam para Deus. Até hoje é assim. Não é diferente. E graças a Deus que Deus corrige aos seus filhos. Amém. Graças a Deus que Deus nos corrige, Deus nos disciplina. Filho que não é dele, ele não corrige, ele não interfere, mas nos filhos dele, naqueles que o amam, naqueles que um dia se tornaram filhos dele, através da aceitação de Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, a esses, sim, Deus corrige. É bíblico o que eu estou dizendo. Está escrito em Hebreus capítulo 12, no verso 6. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Note, ele corrige e ele açoita. Mas quando ele açoita, não é para matar. É para trazer de volta aquele filho que estava desviado
trazê-lo de volta para o prumo, trazê-lo de volta para o caminho, para os caminhos do Senhor. É para abençoar, para resgatá-lo. Agora, se não é filho, Deus deixa para lá. Às vezes nos deparamos com alguma palavra na Bíblia que nos deixa chocados. E muitas vezes não entendemos bem à primeira vista o que é que Deus está querendo dizer com aquilo. Por exemplo, quando lemos em Romanos, no capítulo 1, no verso 24, a Bíblia diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Isso pode nos levar a pensar assim, mas como? O Deus de amor entrega homens à imundícia? Ele está falando daqueles que eu fiz referência há pouco tempo atrás, daqueles que não são filhos dele. Pregamos sobre isso aqui na quarta-feira à noite. Muito provavelmente você já viu alguém desdenhando de Deus, escarnecendo de Deus, blasfemando contra Deus. Se você não viu, você verá ainda. Há muitos por aí que blasfemam de Deus, olham para o alto e dizem: Deus não existe, Deus é coisa da cabeça dos crentes. Se Deus existisse, não aconteceria tal e tal coisa. Se Deus existisse, o mundo não seria assim, o mundo seria assado. E eles zombam e escarnecem abertamente de Deus. É a esses que a palavra de Deus diz que Deus os entregou à imundícia. Ou seja, não são filhos. Portanto, a esses Deus não corrige. Mas nós, se falharmos, Deus vai nos corrigir. Tenho certeza, Deus vai disciplinar você, se você falhar. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. É exatamente o contexto do profeta Isaías, do texto que nós estamos pensando, meditando nessa manhã. O povo de Deus está afastado de Deus, está zombando de Deus, está escarnecendo de Deus, mas é o povo de Deus, são os escolhidos, são os filhos. Daí o profeta traz a palavra, dizendo no verso 21, olha, o Senhor se levantará para realizar a sua obra, a obra estranha. Por que é uma obra estranha? Porque é Deus castigando o seu próprio povo, Deus disciplinando, é Deus açoitando seus próprios filhos, para o próprio bem deles mesmos. E ele ainda enfatiza no verso 22, dizendo assim, olha, o Senhor, não escarneçais do Senhor, não escarneçais, para que a coisa não fique pior ainda para vocês. Está falando de uma, e diz ainda no verso 22, uma destruição está determinada, já está com o tempo marcado. Que diz assim como o tempo do plantio é importante para o agricultor, para ele ter sucesso na sua plantação, é muito importante saber o tempo certinho de cada semente a ser plantada. Assim também, Deus tem um tempo certinho, tanto para derramar a sua graça, quanto para derramar o seu julgamento, o seu juízo. Diga glórias a Deus. Está escrito, não escarneçais, para que não fique pior para vocês. Porque uma destruição
já está determinada. Agora, do que é que essa analogia está falando no verso 20? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor será tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. O que é que Deus quer dizer com isso? Está falando de um desconforto. Está falando de uma insatisfação. Não escarneçam de Deus. Não brinquem com Deus. Não zombem de Deus. Senão a tua cama será tão curta que ninguém conseguirá dormir nela. O teu cobertor será tão estreito que ninguém vai conseguir se cobrir com ele. Queridos, a palavra de Deus, ela mostra para nós que muitas vezes isso acontece na nossa vida. Qual é a sensação que sentimos? A sensação de que nada é suficiente. Quando você está vivendo um momento de cama curta e de cobertor estreito, significa que a sensação que você tem é que nada é suficiente para conter, nada é suficiente para amparar, nada é suficiente para trazer um conforto. Quando você pensa que chegou a hora de se acomodar, a cama curta fala desse desconforto. É quando você pensa que você vai esticar o seu corpo, esticar bem as pernas, você vai relaxar, você vai descansar, mas os seus pés batem ali no parapeito da cama. A cama está curta. Não tem coisa mais horrível. Não sei quantos aqui já tiveram experiência de dormir em uma cama curta. Eu já tive. É horrível. Você pensa que vai descansar seu corpo, você vai relaxar. Aí seus pés ficam para fora. E pior ainda é o cobertor estreito. Ainda mais nesse tempo de inverno. Ainda mais nessas noites frias que estamos vivendo. Você puxa o cobertor, você consegue cobrir uma parte do seu corpo, mas uma parte do seu corpo sempre fica de fora. Deus está falando do desconforto, Deus está falando da insatisfação. É quando a pessoa percebe que nada é suficiente para conter, nada é suficiente para satisfazer o coração, nada é suficiente para amparar, nada é suficiente para trazer um conforto, para trazer paz na alma, no coração. Quando você pensa que vai descansar, quando você pensa que vai relaxar, de repente você é atingido por um outro desconforto. Você havia pensado, bom, agora chegou o meu momento. Agora chegou a minha vez. Vou relaxar, vou descansar, vou tirar um tempo, vou desfrutar, e de repente você é atingido por outro desconforto. Quem sabe Deus me colocou aqui nesta manhã, diante de alguém que está dizendo, pastor, eu estou vivendo exatamente isso. Ou quem sabe alguém que estará vendo esse vídeo, vai estar pensando, puxa, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Quando eu pensei que eu fosse descansar, que eu fosse relaxar, surge um outro desconforto, surge um outro problema na minha vida. Quando eu pensava que
eu ia respirar um pouco, eu ia tirar um tempo de descanso, surge outro problema. E você descobre que os seus recursos são menores demais do que a situação. A cama é curta demais e o cobertor é estreito demais. Você sente que ainda está necessitando de algo que você não sabia. Queridos, a palavra de Deus nos diz que esse é o sentimento que atinge o coração de milhares, de milhares, de milhões e milhões por esse mundo afora, vivendo longe de Deus. Está dormindo numa cama curta demais e se cobrindo com um cobertor estreito demais. Há um desconforto enorme na vida daquele que está tentando viver longe de Deus. Você pode até viver longe de Deus, mas será terrível morrer longe de Deus. É desconforto, é insatisfação, é uma vida de cama curta e cobertor estreito. O profeta Isaías está dizendo aqui para o povo de Israel, o povo de Deus: vocês têm religião, vocês têm política, vocês têm um governo, vocês têm dinheiro, mas porque vocês estão longe de Deus, a cama será sempre curta e o cobertor será sempre estreito. Vocês têm trabalho, vocês têm dinheiro, vocês têm um emprego, vocês têm família, mas porque estão vivendo longe de Deus, vocês não têm satisfação plena. Longe de Deus não tem felicidade. A alma não descansa, o coração não descansa. A alma não experimenta a paz verdadeira que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. E eu e você também estamos inseridos aqui. Eu e você. Jamais iremos encontrar conforto para essa vida, satisfação para essa vida, longe de Deus. Você pode ter o amparo de uma religião, você pode ter o amparo da família, você pode ter o amparo de amigos, mas longe de Deus, você não terá a paz verdadeira. Você pode ter o amparo de tudo que você já conquistou na vida, de tudo que você já conseguiu, você ajuntou para trazer conforto, mas longe de Deus, a cama será sempre curta, o cobertor será sempre estreito. É quando o ser humano descobre que todas as soluções humanas não são suficientes para trazer algum conforto para a alma. Quando acontece isso? Você já ouviu falar naquele ditado de descobrir um santo para cobrir outro santo? Quando acontece uma situação de cama curta e cobertor estreito em nossa vida, uma situação de desconforto, de insatisfação na vida do ser humano, quando se ganha muito dinheiro, mas por outro lado, perde a família. É quando a pessoa tem um bom trabalho,
um bom emprego, uma boa renda financeira, ela está trabalhando exaustivamente, trabalhando duro, progredindo, sendo admirado, conquistando sempre, prosperando sempre, mas perdendo a família. Que terrível, que terrível. Ganhando ali um senso de realização pessoal, sendo admirado, elogiado, mas no afã de conquistar mais e mais, deixa para trás uma esposa arrebentada, porque nunca foi valorizada. Deixa para trás filhos machucados, feridos, porque faltou tempo para eles, faltou tempo de qualidade, faltou um colo, faltou um ombro para os filhos debruçarem e falarem dos seus problemas, desabafar os seus problemas com seus coleguinhas na escola, com seus professores na escola. Faltou um tempo precioso do abraço do pai, do afago do pai, do carinho do pai. Quando a pessoa conquistou muita coisa, fez muito sucesso na vida, mas perdeu a família. Quantos meninos se envolvem com drogas e o pai não fica sabendo? Quantas meninas chegam a praticar abortos e o pai não fica sabendo? Foi para a cama com o namorado, porque faltou o colo do pai. Quantos filhos nunca ouvem uma oração, nunca ouvem a palavra de Deus em sua casa, nunca têm a imposição das mãos do pai, uma palavra de bênção. Meu filho, Deus te abençoe. Minha filha, Deus te abençoe. Meu filho, você é precioso para Deus. Minha filha, você é preciosa para Deus. Eu te abençoo, você é herança do Senhor. Gastou o que para isso? 1 minuto. E o efeito de um momento desse na alma da criança, você não tem noção. Ela nunca mais vai esquecer em toda a sua vida de um momento desse. De um abraço do pai, de uma imposição de mãos do pai sobre a cabeça, de uma palavra de bênção. O efeito que isso causa na alma da criança é para o resto da vida. E muitos, mas muitos, infelizmente, não têm esse entendimento. Quantos por aí, buscando ganhar poder, ganhar fama, sucesso, dinheiro, mas estão perdendo a simplicidade da vida. Desperdiçando as maravilhas da vida, a simplicidade, as maravilhas que Deus criou para nós desfrutarmos. Jesus diz em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 36, de que serve o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. O rapaz que de repente conseguiu a namorada mais linda,
a melhor faculdade, o melhor carro, o melhor emprego, mas dentro dele há uma inquietação. A alma está latejando, há um peso de culpa. A moça que de repente conquistou o namorado mais bonito, conseguiu a melhor faculdade, o melhor carro, mas a alma por dentro está latejando. Há um peso de culpa que nada consegue aliviar. Nada e ninguém consegue tirar. Ganha prazer, mas perde a paz. Ganha sucesso, ganha prazer, mas perde a tranquilidade. Ganha sucesso e ganha prazer, mas perde a simplicidade da vida. E se enche de uma culpa pesada, terrível, que castiga dia e noite. E nada é capaz de remover esse peso. Quantos que na hora do sufoco, na hora do problema, na hora da luta, do desespero, corre atrás de uma sessão espiritualista, busca uma entidade, invoca uma entidade, busca um espírito guia, faz trabalhos espirituais, procura uma sessão espiritualista, faz um pacto com entidades, faz um pacto com algum guia espiritual, com alguma força espiritual, com algum ídolo, com algum Deus falso, faz uma aliança com algum guru, perde a tranquilidade, perde a consciência, se torna escravo daquela entidade, se torna escravo daquele guia, daquele pai de santo, daquela mãe de santo, daquele babalaorixá, se torna escravo daquele líder, daquele guia espiritual, e gasta dinheiro com despacho, gasta dinheiro com trabalhos, gasta dinheiro com aquele guia, gasta dinheiro com aquele pai de santo, e perde a paz, perde a tranquilidade, perde a alegria. Por quê? Porque longe de Deus sempre será assim. A cama será sempre curta e o cobertor será sempre estreito. Desconforto, insatisfação. E aquele lar, longe de Deus, se torna um lugar de gritaria, de confusão, de discórdia, de murmuração, porque a pessoa quer levar tudo no peito, quer conquistar tudo na raça, e de repente descobre que a cama é curta e o cobertor é estreito. Seu cônjuge está lá atrás arrebentado, os filhos perdidos, porque não há ninguém com capacidade de suprir todas as demandas desta vida. A cama da religião não é suficiente para suprir as demandas dessa vida. A cama da religião não é suficiente para descansar, para trazer o conforto. O cobertor da conduta moralista não é suficiente para trazer o conforto. O cobertor da conduta legalista não é suficiente para trazer paz na alma e no coração. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que é que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Porque as demandas desta vida são sempre maiores do que a nossa capacidade
de enfrentá-las. Os problemas dessa vida, as lutas, as dificuldades, as tribulações, são sempre maiores do que a tua capacidade de enfrentar, de querer levar no peito, de querer resolver na raça. São sempre maiores. E são muitas as ofertas de paz que o mundo coloca diante de nós todos os dias. São muitas as ofertas de soluções das demandas, dos problemas que você enfrenta todo dia. Meditação, busca por equilíbrio interior, colocar cristais em casa, buscar nos búzios, nos astros, no tarô, no incenso. Mas tudo isso são camas curtas demais. Tudo isso é cobertor estreito demais, longe de Deus. Quando as pessoas então descobrem que, ao perder um emprego, todas as soluções que ela buscou não resolve o problema dela. É quando a pessoa perde um ente querido, ela descobre que todas essas ofertas do mundo não vai trazer o conforto, o consolo que ela precisa para a sua alma. Nem a meditação, nem o tarô, nem os cristais, nem o búzio, nem astros, nem uma sessão espiritualista, nem um guia espiritual, nem uma entidade, nada vai trazer o conforto que ela precisa para a alma e para o seu coração. Ela descobre que não houve força nela, não houve coragem nela para dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que no campo não haja mantimento, todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu tenho uma alegria maior, eu tenho uma alegria incomparável. Eu tenho um lugar de gozo maior do que todas as ofertas desse mundo. Amém. Graças a Deus. Só quem estiver deitado na cama de Deus terá forças para dizer, no momento da angústia, na hora da dor, na hora do problema, só quem estiver deitado na cama de Deus vai conseguir cantar para Deus: não pouparei a minha carne, mesmo na dor, para o Senhor eu canto. Se não estiver deitado na cama de Deus, não vai conseguir. Não vai ter forças para dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, todavia eu tenho um gozo maior, eu tenho um Deus, uma alegria infinita, indizível, um Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que me conhece, que me chama pelo meu nome, o Deus que cuida de mim, que preenche todo o vazio existencial do meu coração, um Deus que remove todo o peso de culpa da minha alma, um Deus que me satisfaz plenamente. Diga: louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, ninguém consegue construir uma cama de paz sem Deus. Ninguém consegue construir uma mente calma sem Deus.
Ninguém consegue construir uma cama de uma alma apaziguada, sem Deus, de um espírito sossegado, de uma mente equilibrada, sem Deus. Não há essa possibilidade. Ninguém consegue ter as suas emoções controladas longe de Deus. Mas aquele que deita na cama de Deus, aquele que se tornou filho de Deus, aquele que ama a vinda do Senhor Jesus, aquele que espera ansiosamente a volta do Senhor Jesus, esse encontrará sempre o repouso, o descanso, o alívio. Porque as camas que o mundo oferece, da religião, do controle mental, são mais curtas do que as tempestades dessa vida. As camas que o mundo oferece são muito mais curtas, os cobertores que o mundo oferece são muito mais estreitos do que as tempestades dessa vida, que se levantam contra nós e vêm com tudo mesmo. E quando essas tempestades chegam repentinamente, elas nos esmagam, elas nos torturam. E aquele que não tem a cama de Deus não vai encontrar o descanso necessário para a sua alma. Glória a Deus. As camas do mundo não são suficientes. São muito mais curtas do que as noites de insônia. Os cobertores que o mundo oferece são muito mais curtos do que o peso de um luto, de uma situação que chega de repente e esmaga a gente. Somente a cama de Deus traz o conforto necessário, traz o descanso, a proteção. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porém verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é o teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, para que não tropece em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois o que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o cobrirei de glórias. Serás favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Jesus diz em João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir isso comigo? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não pode fazer uma família.
Sem mim você não pode ter um casamento abençoado. Sem mim você não pode conseguir sucesso lá no mundo dos negócios. Sem mim você não pode vencer a luta do pecado que assedia você todo dia, todo momento. Sem mim você não consegue vencer as tentações do mundo, as seduções do mundo. Quando aquela pessoa sensual, aquela pessoa maliciosa se aproximar de você, sem mim você não vai conseguir vencer a tentação, a sedução. Sem mim você não vai conseguir vencer os espíritos malignos que estão à sua volta, tentando você a todo momento. Sem mim você não vai conseguir vencer o medo. Sem mim você não vai conseguir vencer a depressão. Sem mim você não vai conseguir se libertar do peso da culpa que angustia a tua alma, que angustia o teu coração todos os dias. Sem mim você não vai conseguir se libertar dos traumas que prendem você, que judiam de você, que castigam você. O que fazer então, queridos? O que fazer então para termos essa cama de Deus? Essa é a grande pergunta. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que a sua cama é curta demais, que o teu cobertor é estreito demais, que você não consegue por si mesmo. Você tem que reconhecer a tua fraqueza, a tua dependência de Jesus. Você tem que clamar Jesus, invocar Jesus, implorar Jesus, gritar Jesus, pedir: Jesus, vem em meu auxílio, Jesus, vem em meu socorro, porque a minha cama é curta demais, o meu cobertor é muito estreito, eu não consigo por mim, Senhor, tem misericórdia. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que a tua cama é curta e teu cobertor é estreito, clamar Jesus. Segundo lugar, você precisa crer que em Jesus está tudo aquilo que você precisa. Diga: reconhecer que a minha cama é curta, que o meu cobertor é estreito. Reconhecer que em Jesus está tudo o que eu preciso. Sim, é em Jesus, a Bíblia diz, que está toda a plenitude de Deus. Toda a completude, a totalidade de Deus está em Jesus. Então você não precisa de outra coisa, você não precisa de terceiros, você não precisa mais de ajuda de ninguém, de bênção de outros, você não precisa de ídolos, você não precisa mais de Nossa Senhora nenhuma, você não precisa mais de Nossa Senhora da Aparecida, você não precisa mais de invocar outros nomes, de outros deuses, de outros ídolos, porque toda a plenitude de Deus está em Jesus. Você não precisa mais de senhora do parto, de senhora do bom conselho, senhora, não sei quantas senhoras existem, você não precisa disso mais. Em Jesus está tudo o que você precisa, toda a plenitude de Deus. Em terceiro lugar, você precisa decidir hoje, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a palavra do Senhor, não endureçais o coração. Você precisa decidir hoje que você não vai sair daqui carregando essa cama curta. Amém? Você precisa decidir, vou repetir, você precisa decidir hoje que você não vai sair daqui carregando essa cama curta, mas você vai sair daqui deitado na cama larga de Deus. Você não precisa mais de terceiros. Você não precisa mais de terceiros para chegar a Deus. Jesus abriu o caminho. Jesus veio a este mundo para isso, para desfazer a obra do diabo, para nos religar com Deus novamente. Você agora tem livre acesso a Deus pelo sangue de Jesus, pela morte dele na cruz do Calvário.
pelo sangue dele representado na Santa Ceia. A Santa Ceia não é uma opção, a Santa Ceia é uma ordem de Jesus. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Batismo nas águas e Santa Ceia não são opções, são mandamentos do Senhor Jesus. Por isso estamos aqui nessa manhã, para você desfrutar da cama larga de Deus, da cama da graça de Deus, da cama do amor de Deus, e se libertar de vez de todos os ídolos, de todos os outros nomes que você já invocou na sua vida. Se libertar de vez de toda e qualquer entidade, de todo e qualquer tipo de ajuda que você já buscou e você viu que não foi suficiente para resolver as demandas da sua vida. Mas em Jesus Cristo está contido tudo o que você precisa. Diga graças a Deus. Diga: Senhor Jesus, mais uma vez eu renuncio aos ídolos, a todas as forças deste mundo, a todas as ofertas de paz deste mundo, em nome de Jesus. Diga o seu nome, eu ao seu. Renuncio, renego a Satanás e seus demônios, todos os seus enganos, todas as suas artimanhas, todas as suas mentiras, e me apego a partir de hoje, de uma vez por todas, a Cristo Jesus somente, porque ninguém mais morreu no meu lugar, a não ser o Senhor Jesus. Diga comigo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu me aproprio nesta manhã de todas as bênçãos de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus bens, para o meu trabalho, para os meus negócios, para os meus relacionamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Esse é o momento mais sublime de todo o culto, de comer da carne do Cordeiro e beber do sangue do Cordeiro. Foi uma ordem que Ele deixou para nós, fazer isso em memória de mim. Amém? Você que está em casa, tome do teu pão, tome do teu cálice. Eu quero consagrar a Deus, eu quero abençoar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, esse pão que está ali nas bandejas, que era simples pão, mas a partir dessa consagração, ele se torna o símbolo do corpo do meu Senhor Jesus, pregado naquele madeiro, para pagar o preço do meu pecado. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este cálice com o vinho, e se torna agora o símbolo do sangue do Senhor Jesus, derramado por mim na cruz do Calvário. Consagro a Ti cada cálice com vinho nessas bandejas, que se torna agora o símbolo do sangue do Senhor Jesus, derramado por nós na cruz do Calvário. Ao comermos, amém, Jesus, deste pão, o símbolo do Teu corpo pregado por nós no madeiro, possamos estar recebendo saúde para o nosso corpo, perdão para os nossos pecados, força para enfrentarmos as demandas, para vencermos as lutas, as tribulações que se levantam contra nós dessa vida, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos do pão juntos. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Receba o perdão de Jesus. Declare comigo: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Eu sou de Jesus. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a base da minha vitória. O sangue de Jesus me cura. O sangue de Jesus me salva. O sangue de Jesus me liberta. Amém. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Se você trouxe algo hoje para Deus, vamos fazer a entrega. Mas nós vamos encerrar o culto agora. Mas o culto não deve ser encerrado dentro de nós. Continue. Deus falou. Você se encheu nessa manhã dessa palavra viva do Deus Altíssimo. Continue desfrutando dela. Ao chegar em casa, não tenha pressa para ligar a televisão. Muitos cristãos saem do culto e chegam em casa já desesperado, procurando o controle para ligar a televisão. Não, continue meditando ao sair daqui na palavra santa, bendita que você recebeu. Deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus continuar trabalhando o teu coração. Aproveite todos os ensinamentos que Deus nos trouxe nessa manhã em nome de Jesus, amém? Te espero aqui quarta-feira à noite, se Deus quiser, e domingo que vem mais uma vez em nome de Jesus. Quero orar e liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Fiquemos de pé. Pai Santo, eu quero te louvar por cada centavo das ofertas, dos dízimos que teus filhos apresentaram na mesa do Senhor nesta manhã. Pai Santo, eu quero pedir que o Senhor retribua abundantemente, com paz, com saúde, com alegria verdadeira do Espírito Santo. E que nunca falte nada no lar de cada um deles. Porque eles têm honrado o Senhor com as primícias das suas rendas. Muito obrigado, Deus. Pai, eu abençoo cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Eu abençoo aqueles que não vieram por alguma razão. Onde estiverem, eu peço que o Senhor os abençoe. Pai, conduza-nos nessa semana com teu Espírito Santo. Que possamos continuar meditando na palavra santa do Senhor ao sairmos daqui, Pai. Abençoe a viagem dos que irão viajar. Abençoe o trabalho de cada um, ó Deus. Os relacionamentos de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Amém. Um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia!